Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live nesta semana temática, né, de início mesmo de atividades ao vivo, né, na verdade, aqui do Mental. Vamos esperar mais algumas pessoas chegarem para apresentar o tema e o convidado, né, e a gente conversar mais um pouquinho, mais um poucão, dar início a um papo muito bacana e um tema um pouco polêmico. Olá, chegou nosso convidado. Deixa eu chamá-lo aqui. E o que é que a gente vai tratar hoje? Opa, cheguei. Oi, boa noite, Geraldo. Boa A câmera noite. está carregando aqui para mim ainda. Ah, tá carregando, né? Beleza. Boa noite. Vamos bater esse papo aí, né? Vamos. Você tá me vendo, me escutando direitinho? Tô sim, tô sim. Tua Vixe, imagem tá legal aqui. rapaz, a tua não tá muito boa, não. E deve ser a internet aqui da casa. Deixa eu desligar bem entrar no 3G aqui. Vai, pode sair e voltar se quiser. Eita, agora voltou. Botou? Tô te Tô vendo. vendo. Não, não. Ah, é? Mas pra mim tá congelado É, tá aqui. congelado, mas eu tô te vendo. Antes eu só via uma sombra Ah. tua com a roda, assim, ó. Boa noite. Enfim, boa noite. Enfim, pessoal que tá entrando. Boa noite. Cássia Rego, um apaixonado. Olha aí. Ótimo. É, Eu acho um ótimo perfil para entrar numa Niltinho. live como essa de hoje. Um tema. Exatamente, é Newton Ricardo, Niltinho, um amigão meu aí dessa caminhada de paternidade, também está aqui acompanhando Maravilhoso, esse vai papo. contribuir com a gente aqui nessa conversa, com certeza. Então, pessoal, eu ainda não havia falado sobre o tema, nem sobre o convidado, né? Fazendo um pouco de charme para o tema Ali, polêmico, mas vai falando aí que eu vou sair aqui para entrar de novo, tá? tá ruim para tu? Enquanto tu fala. É para ver se a imagem melhora. Tá, mas para mim tá ok. Vai falando. Ah, Então, eu tô me mexendo aqui? tá se mexendo. Para mim Ah, tá. é? Para mim eu tô parado. E aí, gente que tá online, Tranquilo então. Então, a imagem segue o de baile. Geraldo está boa para vocês? Bom, eu vou falando, vocês podem comentar aqui embaixo, né? O tema da noite, gente, é os papéis do pai no apoio à saúde emocional das mamães, né? E quando a gente fala de pai, a gente não fala somente de pai, né? Pode ser padrasto, pode ser avô, pode ser tio, pode ser irmão, pode ser qualquer homem que esteja no papel do sexo masculino, digamos, né? Que acompanha a vida daquela mulher, né? Por que eu digo isso? Porque o homem muitas vezes ele é educado para de uma forma que não dá apoio para as mulheres, né? De uma forma que, não, porque isso é serviço de mulher, cuidar da casa, ajudar a cuidar dos filhos, né? Isso é coisa de mulher, né? Pai não pode fazer nada disso, né? Então, é muito interessante ver que existe um movimento muito recente, né? Surgindo e ganhando força, né? Que é da participação ativa dos pais. Então, a gente trouxe Geraldo Leles aqui, que ele é jornalista e fundador do Só Sendo Pai, para conversar com a gente, né? O projeto de Geraldo, ele é voltado para a paternidade ativa e masculinidade. Então, ele conhece muita gente, né? Já fez vários eventos, tem vários produtos, várias matérias e várias histórias para contar. E eu acho que ninguém melhor que Geraldo agora para conversar com a gente sobre o tema, né? Eu conheço o Geraldo já há um tempo, né? Nós somos jornalistas
e acompanho um pouco da trajetória, né, da carreira dele, acompanhei o nascimento, não o nascimento, né, do blog, mas já acompanho de longe, né, o crescimento do blog há um tempo. E trouxe o Geraldo para conversar um pouco com a gente aqui, tanto sobre, primeiramente para apresentar o que ele faz, e depois para a gente bater um papo, né, para fazer algumas perguntinhas. E vocês também. Então, Massa. só um detalhe, podem compartilhar aqui, pega essa setinha, enviem para outras pessoas que possam gostar, e principalmente para papais. Sim, sim, importante. Isso. Importante chamar os papais para a gente conversar aí. Valeu, Aline, valeu pelo convite. É muito bom assim, ter esses espaços, né, para a gente falar, a gente poder compartilhar informações, né? Eu estava falando numa live mais cedo que, na verdade, a pessoa que estava comigo, uma psicóloga, ela falou que compartilhar esse tipo de informação salva vidas, né? E aí agora, numa outra live, a gente foi citado um caso de um pai que praticamente fez o parto do seu filho, ouvindo as instruções de uma doula pelo telefone, porque não deu tempo de chegar no hospital. Mas ele conseguiu fazer isso porque ele passou todo o pré-natal acompanhando reuniões do grupo de doulas e participando desse processo de conhecimento, né? Da chegada, de preparação para a chegada do bebê. Então, só um exemplo de como a informação, principalmente nesse caso, pode salvar vidas. Isso mesmo, isso mesmo. Eu passei por esse processo, não é de ter um marido fazendo o parto, né? Mas meu marido esteve presente também nesse processo, né? De reunião com doula, visita médico, né? E faz muita diferença, né? Porque se a gente não tem o apoio, né, do pai da criança, do companheiro em momentos tão delicados como esse, né? Muitas vezes a gente não tem nem como garantir o direito da mulher no momento do parto, por exemplo. Às vezes a mulher está numa situação tão delicada de vulnerabilidade que o médico, se não for um médico humanizado, né? A mulher pode ter os direitos desrespeitados porque ela está numa situação frágil e ela às vezes não tem condição, às vezes até de exigir alguma coisa. E se não tiver uma pessoa ali do lado, se não tiver doula, e se não tiver um pai que diga assim, ó, não, a gente não quer isso, né? Eu sei muito quais são os direitos de toda essa situação que a gente está vivendo, né? E muitas vezes os pais não sabem. Sim. Pois é. Mesmo quem acompanha, mesmo o pai que acompanha, muitas vezes não se deixa o pai participar de tudo, saber de tudo, não se oferece tudo assim, né? Por conta da cultura, da estrutura da nossa sociedade, o pai que ele quer participar, inclusive desses pontos do plano de parto, da execução, garantir a execução do plano de parto, ele precisa de fato ir atrás da informação, porque em muitos casos é difícil de se ter, se a médica quiser ludibriar, digamos assim, mas se quiser conduzir a situação da forma que for mais cômoda para ela, e que essa forma seja, de repente, não cômoda ou não atenda, não satisfaça a mãe, aquilo ali pode acontecer sem ninguém saber, inclusive, né? E como acontece, né? Assim, a gente não sabe, pode estar acontecendo muito por aí. Então, por que eu falei da estrutura da sociedade, né? Como você estava falando no começo. Nós meninos, nós homens, crescemos como meninos sem a responsabilidade de cuidar de nada. Isso. A gente não pode nem brincar de cuidar de uma boneca, de cuidar de um boneco. Mesmo quando a gente brinca com boneco, as brincadeiras têm que ser direcionadas para agressão, para violência, para o esporte, e mesmo assim naquela competitividade de querer mostrar quem é que manda mais, quem tem mais poder, essa disputa de poder constante, né? E aí, quando a gente chega hoje, numa situação que a gente está numa casa, cuidando de uma casa e de uma criança. Se a gente não entra nesse processo de cuidar, a gente passa a ser uma pessoa que vai ser cuidada. A gente fica no lado da criança, sabe? E acontece muito, já fiz palestra, roda de conversa com mulheres, inclusive no Instituto Maria da Penha, e várias reclamavam, se queixavam de que elas eram as mães dos seus companheiros.
sabe? E é isso que a gente precisa enxergar para a gente quebrar esse ciclo digamos assim, de preparação do homem, né? O homem ele é preparado para nunca é para cuidar, é sempre para mandar ou para se sobrepor. E a gente chega numa situação que a gente precisa cuidar. Se a gente não cuidar, a gente vai ser cuidado, vai dar trabalho para alguém e alguém vai ser sobrecarregado. Eu, Geralmente é a mãe. pois é, eu sou mãe de menino, né? Meu filho tem 4 anos. E assim, eu adoro o fato de ser mãe de um menino, porque justamente, né, desde o princípio eu já pensava, eu quero fazer um menino diferente. Eu quero Uhum. que o processo, né, de educação desse menino, ele seja diferente. Eu quero que ele aprenda a gostar. Na verdade, aprenda não, né? Eu não vou dizer aprender. Uma coisa que eu vou falar aqui, que eu acho muito importante, é que é muito natural da criança esse cuidado, né? Eles já crescem, claro, né? Se eles crescem também num lar tem esse espaço para afetividade, né? Porque também tem isso. Mas as crianças, elas têm bebezinhas, né, elas já pegam bonecas e bonecos, elas não têm problema, elas não diferenciam o que é brinquedo de menina e o que é brinquedo de menino. Né? A primeira vez Uhum. que eu vi meu filho brincando com a boneca, detalhe, eu nunca tive problema com isso. Mas a primeira vez que eu vi Chiquinho brincando com a boneca foi na escola. E foi logo no início, antes dos 2 anos. Ele ia fazer 2 anos. Estava na adaptação. E eu cheguei lá. Inclusive, tem uma pessoa aqui online que eu acho que ela sabe dessa história. Era a psicóloga a psicóloga dessa escola tá aqui presente na live. E assim, eu cheguei para buscar meu filho e tava lá. Cara, uma coisa emocionante. Assim, eu fiquei assim chocada de emoção na hora. Porque eu cheguei, tava um menino pegando comidinha e botando na boca de uma boneca que tava numa cadeira no carrinho de bebê, né? E eu Uhum. fiquei só olhando, ai meu Deus, ele com todo cuidado, nutrindo, alimentando, cuidando daquele bebê. E eu sei que em muitas outras situações a reação de um pai ou de uma mãe seria: deixa essa boneca de lado, menino, que isso é coisa de menina. Cara, e assim, desde então eu fiquei: caramba, gente, é isso, sabe? É muito Uhum. natural, né? Às vezes a gente pensa que. A gente não pensa, né? A gente, que eu digo, a sociedade, mas assim, é muito natural da criança. Ele pediu boneca pra mim. Ele tem Barbie, ele tem boneca. Participei de uma live essa semana com, um coordenador de um núcleo que trata de gênero e sexualidade lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o NUQUIR. E eles colocaram, pela nossa pegada, fiz um mini documentário falando sobre brincar de quê, né? Liberdade de ser quem quiser. E eles colocaram esse Sim, eu vi. documentário lá e me entrevistaram, acho que foi ontem. Né? E a gente estava falando Só, justamente sobre isso. Eita, que ela tá aí. pode continuar, só um minutinho. Oi, irmão. Oi, mãe. E aí, inverteram os papéis. A minha mãe veio falar comigo. E aí, assim, meu filho, ele não tem problema com cor. A cor preferida dele é rosa, sabe? E ele brinca de super-herói também, brinca de carrinho, brinca de bola, tem Barbie, tem de tudo, porque na verdade a brincadeira é uma forma de ele experimentar a vida, né? E quando você dá a Uhum. possibilidade a uma criança dela experimentar a variedade, diversidade, muito mais rico vai ser o repertório, né? Para ela poder escolher ser quem ela vai desejar ser. Então, se os pais eles tolhem, né, essa liberdade da criança, né, está tolhendo também as possibilidades dela na vida adulta, né? Então, Uhum. assim, a começar por isso que a gente está conversando aqui, né? Um adulto que ele não é capaz de colaborar. Sim, total. E, inclusive, é muito bacana ver isso, ouvir isso do teu filho Chico, né? Desculpa. Chiquinho. Chiquinho, sabia que era Chico. Uma vez a gente tava com Clarice, a gente numa lanchonete, e ela pediu aqueles Kinder Ovo, né? Sim. Aí tem o rosa e o azul. E aí a pessoa pediu, pegou assim e foi pegando o rosa. Aí eu disse, não, mas ela quer o azul. Ela já tinha pedido, né?
Ela disse, não, mas o azul é de menino. Aí eu disse, é, e tem isso? Deu uma de doido, né? E tem isso, é? Ela é, porque o azul vai vir brinquedo de menino. Eu disse, mas filha, você quer qual? Ela disse, eu quero o azul, que minha cor preferida é azul. Aí a pessoa ficou sem resposta, né? Sem ter o que falar, porque é a vontade da criança. A criança não quer saber se azul é de menino, azul ou rosa é de menina. Ela não tá nem aí para isso. Ela quer brincar com a cor que ela quiser. Exato. Ela brinca de. Cor não tem gênero, gente. Cor não tem sexo. Cor não define nada. Cor é uma... Pois é. A cor tá... E nessa questão de cor, são coisas assim como a cor, como o brinquedo que se deve brincar, como a roupa que se deve vestir, como várias coisas, a forma de se portar, que o menino ele vai crescendo encaixotado, o ser humano em geral vai crescendo encaixotado. E não pode cruzar essas fronteiras, não pode sair dessas caixas. E os meninos mais ainda. Eu costumo falar que o homem, na sua formação, o que é que ele escuta enquanto está sendo formado? Que ele não pode ser sensível, Isso. que não pode chorar, né? Que tem que ser desenrolado, não pode pedir ajuda para ninguém, ele tem que se desenrolar de alguma forma, tem que ser esperto, tem que ser malandro, entre outras coisas. E quando chega na fase adulta, ele tem vários problemas de afirmação, de qualquer outra coisa, que ele não sabe para onde ir, porque ele não pode pedir ajuda. Exato. Todo mundo falou a vida toda que ele não podia pedir ajuda. E aí ele vai pedir ajuda, ele sabe nem como é que faz para pedir ajuda. Tem a maior vergonha de pedir ajuda, de conversar com alguém, de desabafar. E aí isso vai atrapalhando, né? Isso se reflete nas profissões também, né? Porque você vê, a maioria das profissões de cuidado, de fato, são executadas por mulheres, né? E se você vê um homem, nossa, aquele homem é gay. Ou ele não tem capacidade de realizar aquela função. Né? Será que ele é bom mesmo? Será que ele serve para isso mesmo? Ah, não... Ou então a gente invalida a masculinidade, né? Uhum. Ele não é homem, ele é um sub-homem, digamos assim, porque ele é gay, né? Para estar exercendo essa função, ele não é homem raiz, homem de verdade. Como se tivesse essas classificações. E existe, na sociedade, a estrutura da sociedade ela vai classificando essas masculinidades para justamente destacar a masculinidade do homem que se sobrepõe, que domina e que briga por poder, que tem alguém para ele mandar e que esse alguém que ele manda é quem cuida dele também. Muitas vezes a companheira. Aliás, entre aspas, né? É trágico. É bem trágico. É curioso, né? Porque assim, eu fico pensando, nessas reuniões que tu fazes com pais, eu imagino que grande parte dos homens que aparecem, né? Inclusive, eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu projeto, né? Para as pessoas conhecerem qual é a área de atuação, assim, qual é o objetivo, como é que tu atuas. Mas, assim, só fazer uma pergunta para tu já emendar. Eu queria entender, assim, os homens que eles vão para os eventos, por exemplo, eles já devem ter uma visão um pouco mais evoluída, né, no aspecto social do papel do homem. Né? Aquele cara que já tem um certo interesse. Eu não acredito que chegue lá, assim, muito avoado, a não ser que seja carregado pela mulher, né? E aí eu queria saber se de fato e avoado com todo respeito, tá, homens que estão assistindo, porque assim, na verdade a gente quer que vocês aterrizem na realidade da mulher, né? Que a mulher ela não pode carregar a sociedade inteira nas mãos, vocês têm que colaborar. Sim, total. Total. A gente atua com eventos, né, de rodas de conversa. Eu costumo dizer que a plataforma Só Sendo Pai, ela tem conteúdo online, através do Instagram, podcast, de blog, e conteúdo offline, que é justamente onde a gente, quando podia, né, a gente se encontrava e fazia essa troca frente a frente, algumas vezes com experiência, com as crianças do lado, brincando junto e conversando, e outras vezes desmistificando lugares também que são historicamente usados para... como se diz ditado, né? Como se diz entre aspas, fazer coisa de homem. O que se é coisa de homem, né? Você estar na mesa de bar, conversar besteira, falar da vida dos outros, falar de mulheres
falar mal de mulheres, desrespeitar mulheres, inclusive. E aí a gente já realizou algumas vezes a roda de conversa numa mesa de bar. A gente levou os homens para a gente conversar lá no bar, nesse lugar onde é usado, foi muito usado por mim, é usado para falar bobagens, besteiras e poucas coisas construtivas, e a gente usar isso para compartilhar informação. E aí, como você falou, o cara que chega procurando um evento como esse, procurando participar de um conteúdo como esse, ele já tem, no mínimo, a preocupação de ser diferente para o filho dele, do que foi o pai dele, ou do que ele vivenciou com a ausência do pai dele, muitas vezes, né? Já que a gente tem um número importante divulgado pelo Ministério da Justiça no Dia dos Pais do ano passado, 5,5 milhões de brasileiros cresceram sem a presença do pai. Então isso é uma dor também muito relatada nas nossas reuniões. Sempre tem muitos pais que chegam lá, eu queria fazer o que eu não tive, né? Sim. E tem isso. Muitas vezes, na conversa, a gente percebe, em alguns casos, o cara que está amarrado ainda na vida de depender da companheira, de a companheira carregar as principais demandas, principalmente as demandas mais psicológicas, as decisões, né, as tomadas de decisão, a preocupação com logística, que sobrecarrega bastante também, né, que sobrecarrega mais a mente do que o corpo em si. E uns caras nesse... voltou. A gente percebe que tem alguns caras nesse comportamento... Eu tô com uma gata que tá dando patada. Gente, eu acho que ela não tá gostando muito do papo, não. Tô segurando agora o telefone aqui, porque ela tá derrubando, de fato, o celular. Pronto, pode continuar. Então, aí a gente percebe que tem alguns caras amarrados ainda assim, sabe? Nesse comportamento, nessa postura. Mas só o fato de estar buscando essa informação, de estar nesse ambiente de troca, a gente já vai percebendo que uma mudança na forma de ver, né? Só o fato de eu como homem perceber que um cara como eu, que pai como eu, que tem a preocupação de participar da vida do filho, assim como eu tenho, que ele consegue fazer tá um pouco mais à frente em algumas coisas em relação à equidade de gênero dentro de casa, isso me estimula a buscar também, sabe? Essa questão da rede, de uma coisa que vai levando a outra, de um depoimento que vai inspirando outras pessoas. E me diz uma coisa, em meio a esses relatos, há relatos, por exemplo, de pais que estão ali preocupados com a saúde mental da mulher, a saúde emocional da mulher, eles falam sobre isso, né, que as mulheres ou reclamam, ou que eles estão preocupados, apesar, elas talvez não reclamem, mas eles estão preocupados, enfim. Se fala sobre... Muitas vezes, a gente homem, tem até o mito, né, não sei se posso chamar de mito, de que a gente é desligado, que a gente não percebe as coisas, mas é porque a gente não foi criado para perceber, para se adiantar aos problemas, né? Então, muitas vezes, os homens, eles recebem a demanda da mulher, a queixa, né, a dor da companheira. E aí, a partir dessa dor, dessa queixa que vai se trabalhando, e aí chega no momento chega na roda como um lamento. Poxa, minha mulher tem reclamado bastante por causa disso, daquilo, outro, mas ao mesmo tempo já tem um entendimento, meio que uma empatia, sabe, mas também ela está sobrecarregada por causa disso, por causa daquilo, outro. Na conversa, na história de cada um, a gente vai aprendendo e vai se identificando, porque essa dor ela se repete, né, nos lares. Você sabe, você acompanha relatos de mães, e você sabe que se repete, que é uma construção, né? A gente não tem, infelizmente, ainda o cara que, assim, tem, né? Mas ainda é raro. O cara que ele se adiante ao problema, que se preocupe antes com isso, né? Antes que a demanda chegue, que a dor chegue para ele. Uhum. E aí nessas conversas, a gente consegue trabalhar uma empatia da parte da gente, homem, sabe?
E essa conversa, ela sai, ela vai para fora dessa roda, vocês mantêm alguma rede mesmo cíclica, assim, de reencontro, alguma coisa assim? Então, tem alguns grupos no WhatsApp de pais e aí que se uniram por diversos motivos. Tem um que são pais que gostam de hambúrguer, que aí se encontram para comer hambúrguer e para falar de hambúrguer e falam de paternidade também no grupo. Tem outro que começou de um influenciador e ele criou o grupo que é o Pai Todo Dia, tem o Instagram, Pai Todo Dia também, que é o publicitário Rafael Pinteiro. E eu faço parte desse grupo. E lá a gente vai continuando, vai compartilhando nossas preocupações de pai, até rola dica de médico, que não é que seja legal, não estou validando isso, tá, gente? Mas assim, a gente está com algum problema assim de cólica, minha filha está com cólica, da bebezinha está chorando muito, tem alguma coisa que eu posso fazer, e aí ativa-se toda essa rede, sabe, de trocar essa informação, De cuidado de mesmo. ajudar. De cuidado mesmo. Sim, de cuidado. De cuidado. De cuidado com uma dor, com uma cólica, com uma dor de dente, um dentinho que está nascendo, com o pai que está para nascer e está com algumas dúvidas. Sempre. O legal é que, como o grupo é grande, tem muita gente, tem sempre um pai em alguma fase da vida da criança. Tem o tentante, tem o pai tentante, tem o pai grávido, tem o pai recém-nascido, tem o pai de criança pequena, tem o pai de criança maior. Eita. Ainda não tem de adolescente. Eita. Eu acho que também já é outra geração, né? Mas assim, é bacana porque sempre que você tem uma dúvida, tem alguém para compartilhar contigo uma experiência. E tem aquele pai que diz assim, ai, eu tô muito sobrecarregado, eu já não sei mais o que eu faço, minha gente. Tem algum pai que mais tem. Uhum. Mas, não, a gente não tem esse direito, né? Oi? A gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito de dizer que está sobrecarregado. A real é essa. E eu acho que rola isso, essa caída na real, né? De que ó, a sobrecarga continua sendo da mulher, sendo da mãe. Não rola isso. Não dá para dizer que estou sobrecarregado com o meu filho. Até porque a mãe ela não deixou o papel dela. Então ela continua ocupando o espaço dela, que é fundamental. Então, se ela a mãe não sai. A mãe ela não faz o que o pai faz, de abandonar, de sair, de viver a sua vida, continuar vivendo a sua vida de privilégios. Sabe? Então não tem como a gente se equiparar nesse ponto de se sobrecarregar. A mãe ela não deixa a sua função. Quem deixa é o pai, por isso que sobrecarrega. Não existem, assim, casos existem, né? Mas realmente são casos Sim. muito... É aquele caso de novela, né? Caso de filme. São casos muito raros, né? De mães que abandonam. Existem, mas não são tão comuns como de pais, né? Pais em cada esquina tem que encontrar alguns. Inclusive tem sobre isso tem uma frase da obstetra de Clarice, de Juliana, que ela, na época que Clarice ia nascer, foi quando foi aprovada a lei da licença paternidade de 20 dias para o serviço público e para empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã, né? E a gente comemorou, assim, foi comentar, até feliz, né, com a médica, e ela simplesmente chegou e disse, isso aí, o que vai acontecer aqui vai ter... O pai, em vez de passar 5 dias no bar, vai passar 20 dias no bar, comemorando com os amigos. Porque você vê de tantos relatos que ela escuta, né, da volta da criança, da volta da mãe, da falta de presença de pai, da ausência de pai no seu consultório, é a realidade que ela acompanha. Triste isso, hein? 20 dias, assim, vou lembrar dos meus primeiros 20 dias, assim, são dias assim que você não sabe o que é dia, o que é noite, né? E você pensa que já passou um ano, mas está ali ainda 20 dias. E assim, tanta coisa que você vivencia, né? Você como pai, você conseguiu sentir na pele um pouco da mãe, assim, da vivência dela? Como é que foi a tua experiência? Tu já eu não digo que... Paternidade aflorada, já desde o início, né?
sim, sim, já tinha vontade de ser pai, tinha sonho. E eu não digo que eu senti algo que a mãe sentiria, mas eu posso dizer que eu senti a paternidade, de fato. Porque tem uma coisa que por mais que o pai se esforce e busque, ele não vai ter aquele momento da amamentação, do aleitamento. Aquela ternura que se constrói da mãe com a criança, aquele conforto que a criança sente naquele colo, naquela hora, se alimentando, isso o pai não vai, assim, não sei, né? Vai acontecer algum caso que, de um aleitamento artificial que o pai possa promover. E Mas assim, quando a mãe, já que a mãe está presente, você não vai conseguir. Então, assim, eu posso dizer que eu vivenciei, eu senti um sentimento profundo de pai, assim, sabe? Que é uma coisa também muito parecida com o que a própria Juliana relata, mas de plenitude, sabe? De preenchimento, por conta de estar realizando um sonho e de estar construindo, de ter materializado aquilo que eu estava esperando já há um bom tempo, sabe? uhum. E aí, no caso, existem, eu acredito, né, não sei, que de certa forma dá para se aproximar um pouco, se você for levar em consideração que tem mães que não amamentam com o seio, né, de fato, né? Tem mães que, por Uhum, inúmeros problemas ou decisão, enfim, o que quer que seja, amamentam com mamadeira, né? Leite artificial, ou mesmo retirado do peito, mas assim, com mamadeira, com bico artificial. E isso você consegue reproduzir como uhum. pai, né, de certa forma. Sim, sim. É, Consegue, ou de mesmo se fato. for leite materno, botar no copinho, né? Tem muitos bebês que, né, o ideal é tomar no copinho, então o pai consegue Uhum. fazer isso também, né? Bota para rotar, um momento ou outro Isso ele aí tá é. retando. Isso, isso aí eu participava, né? Eu estava até contando agora há pouco que nesse momento de amamentação, eu acordava, era eu quem acordava, para pegar ela no berço, Clarice no berço, e levava para o peito, e aí eu não conseguia ficar acordado, cochilava enquanto ela estava mamando. Mas só que aí quando acabava, eu era acordado para eu botar ela para rotar e levar ela para o berço de volta. Então, eu me sentia parte nesse processo também da amamentação, sabe? Claro, eu não tinha, e não é que eu sinto falta que eu quisesse ter, mas eu não tinha aquele poder de acalmar, sabe, com o alimento, de ser o porto seguro naquele momento. Mas eu me considero parte no processo porque eu fazia essas vezes aí. E tem outras partes no processo que são muito importantes também, né? Principalmente, né? Eu ia dizer assim, muito no início, mas assim, não é só no início, eu acho que em todo o decorrer do tempo, né? Essa questão de comida, roupa, né? Casa, existem muitos afazeres domésticos, né? Que acabam caindo, né, nas mãos das mães e que poderiam ser compartilhados, né, para que tudo caminhasse Sim. de uma forma mais leve, né, que as pessoas pudessem, digamos que, usufruir de tudo de uma forma mais leve, né, e compartilhando tudo, né. Principalmente, Uhum. eu ia dizer principalmente no início, porque no início normalmente é o momento que a mulher não tem olho mais para nada, é só o bebê. E É, não tem como você fazer outra coisa. eu costumo dizer que esse início, a chegada de um bebê na casa, é como se a gente amarrasse um bode no pé da mesa, no meio da sala. E aí você, com esse bode no meio da sala, muda tudo, muda o trajeto que você faz, muda a rotina de limpeza, muda um bocado de coisa. Então, a mesma coisa é a chegada de uma criança, né? E se só a mãe que faz isso, ela tem uma demanda muito grande nesse momento com a criança e com ela está se encontrando no momento em que ela está confusa, está com hormônios alterados e com essa toda alteração da casa em si, né? E se ela ainda fica acumulando as tarefas da casa, arrumar a casa e tal, fica mais pesado ainda. Claro que tem também a questão de você não se cobrar tanto, né? Já que a sociedade, ela, por conta disso que a gente estava falando lá no começo, de de que a mulher que foi feita para o cuidado e o homem não foi feito, se a mulher ela é adulta, ela chega, ela tem a sua casa bagunçada, ela é cobrada pela sociedade, né? As visitas, o que é que as visitas vão achar? Ela se cobra, a visita, a sociedade cobra
em si. Então, ela fica com esse peso também. Ainda mais um peso para carregar. Ela tem o peso de estar numa casa bagunçada, que é desconfortável. Ela tem uma demanda grande de trabalho e ela tem o peso de estar se cobrando porque ela não está conseguindo dar conta. Não vai dar conta, não tem como dar conta. É humanamente assim. Claro, vai ter alguém que vai conseguir, mas é muito puxado. E na maioria dos lares, os homens trabalham fora, né? Na maioria dos lares. Uhum, Agora não, em pandemia está tudo muito misturado, tem de tudo, né? Todo tipo de realidade. Mas no dia a dia os homens trabalham fora, tem essa questão da licença paternidade ser muito pequena, apesar do aumento. E aí, normalmente, quando os homens chegam em casa, eles chegam cansados. Ah, eu tô cansado. Então complica, né? Porque assim, eu fico pensando como é que projetos feito teu, eles podem chegar a esse público, né? Porque deve ser um desafio uhum, danado, né? Você chegar ao público que não sim, é o público interessado. Porque assim, ok, eu tô aqui atendendo meu público interessado, muito bem, mas, cara, o desafio mesmo, né? Vai ser chegar nesse outro, né? Porque uhum, é aquela coisa, eu nunca conversei contigo sobre isso, mas estou conversando agora abertamente ao vivo. Mas, assim, a gente não quer somente falar para quem quer ouvir a gente. Eu uhum, acredito que a gente quer transformar um pouco, né? A gente quer deixar nossa parcela ali, né? Nossa colaboração no sentido de transformar um pouquinho o mundo, né? Deixar um mundo melhor, construir um ambiente, uma atmosfera mais saudável, mais tranquila, mais sustentável, mais harmônica. Então, se eu for falar só para quem quer me ouvir, ok, que eu vou fortalecer. É muito importante fortalecer, até porque quando sim, você fortalece a rede, a gente consegue, inclusive, trazer gente de fora. Mas a gente precisa sim, também chegar, de alguma forma, a quem está fora dessa rede, né? Isso é um uhum. desafio danado, porque normalmente os homens, eles são muito fechados, né? Como é que você É, sente? deixa eu só dar um abraço aqui para José Matheus, amigo meu lá de Goiás. A gente se conheceu, inclusive, lá no Porto Social, na imersão. Grande Matheus. E uma grande aliada, adivinha quem é a aliada que ajuda a gente a chegar em outros caras? Ah, A mulher, a companheira. ah, sim. É a maior audiência do Instagram, Imagina. 60% de mulheres. E quando o cara não tem essa preocupação, ele acha que ele já atende o que ele precisa fazer, ele acha que ele já está de boa, ou ele não quer abrir mão do privilégio dele. Muitas vezes a companheira é aliada nisso, de levar esse conteúdo para ele. Muitas vezes eu vejo o conteúdo sendo encaminhado de uma mulher para um homem, sabe? Ah, O cara chegando. Muitas vezes tem feedbacks nas mensagens, nos directs, dizendo: meu marido precisa ver isso. E elas são uma grande aliada para a gente chegar nessa galera, sabe? ah, Nesse pessoal. nossa. E aí, era até um projeto que a gente estava articulando antes da quarentena, né? De realizar núcleos de conversas sobre saúde do homem no geral, a gente atrair pela saúde, mas para trabalhar a questão de tanto saúde física, saúde mental e a própria masculinidade, a questão do tóxico, né? A questão da paternidade. Só que a gente estava pronto para fazer isso nas comunidades, nos bairros. Só que aí rolou a pandemia, a gente não está podendo juntar a galera, né, juntar o pessoal, mas é um projeto que vai rolar tão logo a gente possa. Vai ser muito importante, porque é, tornando acessível, né, esse tipo de conhecimento, não vou chamar de conhecimento, né, esse tipo de sensibilidade, na verdade. Porque às vezes não é acessível, não é que não seja acessível, todo mundo pode acessar, mas às vezes não é permitido, né? É como você falou, não é Uhum, permitido. A criança não pode sentir, não pode uhum, chorar, né? A criança não pode se permitir, né? Sentir qualquer tipo de sentimento de mulher, né? Que não é de mulher, minha gente. É um uhum, absurdo tão grande. Eu passei 2 horas conversando, eu tava falando, né, da live que eu participei essa semana, falando sobre o tema. Porque, assim, é uma coisa que não dá para entender.
Claro que se você for estudar as culturas, ok, que vai ter diversas explicações históricas relacionadas a qualquer tipo de coisa, mas assim, a sociedade está evoluindo, evoluindo nesse sentido, tá? Não estou dizendo que ela não era evoluída. E não dá para a gente aceitar isso, né? Não dá. É muito Uhum. importante que projetos como o seu estejam muito ativos nisso e a gente realmente. Eu vou estar aqui sempre aberta para a gente discutir mais. Eu não estou me despedindo, não, tá? Só estou dizendo que a gente está aqui porque, assim, é importante que haja esse diálogo, inclusive, com a gente, né? A gente pode Sim, até ver se faz alguma coisa juntos, né? Pensar algum tipo de ação que possa, né? A gente, né, com as mulheres, vocês com os homens, a gente possa juntar todo mundo aí para discutir soluções, né? Porque é tão simples, né? Achar um mínimo denominador comum aí. sim, sim. Total e necessário, né? Porque a gente é bacana a gente conversar, ter essa conversa, essa reflexão interna, digamos assim, dos homens, de ó, as mulheres já estão nessa caminhada em busca de igualdade há um tempão. Se a gente não agir, essa conquista vai demorar ainda mais, né? Se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não entender a importância disso, isso vai demorar cada vez mais. É importante a gente ter essa reflexão interna entre homens, mas é importante a gente fazer essa troca, né? De sim, mas como a gente pode ajudar vocês, né? Como a gente pode não ajudar? Não é que a gente vá fazer, promover a ajuda, mas como a gente pode participar nesse processo? E como é? Então, a gente tem que conversar. Como é? Onde é que tá esse homem? Onde é que esse homem tem que estar, rapaz? Conversando, vamos conversar, tem que conversar, tem que buscar esse caminho aí. Não tem uma receita, né? Não tem como a gente chegar a dizer, ah, o homem vai fazer isso. É porque é a mulher quem sente a dor, né? É a mulher quem está na linha de frente. Não adianta o homem chegar e dizer, ah, eu tenho que fazer isso, porque não é um. O lugar do homem está muito privilegiado, está muito bem colocado, assim, né, para ele, muito confortável, digamos assim. Tá confortável, mas é só para ele, né? Então. Aí, se ele for dizer, ele vai dizer se a gente for dizer, a gente vai dizer da ótica da gente, né? Mas é que E aí tá. vai dizer pelo. Pode falar, desculpa. Tipo, se a gente for dizer uma solução, aí vai dizer pela ótica da gente. Então, nem sempre a ótica da gente é uma coisa que vai, de fato, atender a necessidade das mulheres. E aí a gente precisa fazer essa reflexão do que a gente é, de como a gente age, de como a gente pode melhorar como pessoa para acolher essas dores, essas demandas, acolher essa mulher e para que ela diga como ela precisa, o que é que ela precisa. Tá em uma palavra que você usou, que você falou assim, a necessidade das mulheres. Só que se a gente for pensar por outro ângulo, é, a gente pode pensar também a necessidade do homem. No sentido de Muito, que total. é o seguinte, qual é a minha necessidade, se eu fosse homem, né? Qual seria a minha necessidade enquanto homem? É ter uma mulher feliz ao meu lado, né? É ter uma mulher feliz ao meu lado, é ter um filho feliz ao meu lado, é ter uma casa, um ambiente harmônico, né? Um lar tranquilo, né? Ser feliz no meu trabalho. Assim, se a gente for transferir a necessidade para o homem, a gente pode chegar na solução através daí também, porque assim, para eu ter uma mulher feliz ao meu lado, eu preciso que ela esteja feliz. E o que é que eu posso fazer para que ela Sim, esteja feliz? Né? Então, assim, não seria sim, tão cômodo. Se ele for pensar pelo lado dele, dá para ele pensar, né, de uma forma não cômoda. O problema é que, às vezes, o desejo do homem talvez. Eu vou falar aqui, não me entendam mal. Mas será que de fato, que essa família ela seja feliz da maneira que deveria ser? Assim, sabe? uhum, Será que eu estou procurando a felicidade da maneira correta? Eu estou querendo a sim, felicidade de uma maneira fácil demais, que ela seja feliz por conta dela. Sabe, eu não sei se os homens, eu estou falando de uma maneira bem generalizada, claro que não estou falando de todo mundo, mas
Será que os homens, eles, de fato, eles estão querendo nessa felicidade, né, familiar da mulher, né? Ou será que estão Uhum. simplesmente vivendo a vida, entende? Assim, deixa a vida me levar, se der, deu, se não der, não deu, ela vai fazendo as coisas, enfim. Então, é aquele negócio, eu quero ter uma mulher feliz do meu lado, mas eu não quero deixar de jogar meu futebol. Se a felicidade dela depender disso, chorou, né, digamos assim. Se ela Porque, assim, tempo, se ela precisar de mim, ela vai ter que ficar lá precisando, porque eu vou jogar no futebol. naquele momento, sabe, eu não abro mão. Isso é só, eu estou usando o futebol só para citar um exemplo de privilégio que a gente tem, né? Sim, Que a gente como homem, a gente se não quer, eu quero assistir meu futebol na quarta-feira à noite. Se a criança estiver chorando, é o meu horário do futebol, a mãe resolve, sabe? Se a criança estiver com fome, se a criança estiver com dor, a mãe resolve porque eu estou assistindo meu futebol. sim. Mas eu quero ter minha mulher feliz do meu lado. Uhum. Mas eu quero ter esse privilégio. Eu quero ter o privilégio de sair no sábado de tarde, deixar a mulher e criança em casa e curtir sozinho ou só com os meus amigos, Mas a mulher não pode fazer a mesma sabe? coisa, né? É, A mulher não pode. porque inclusive se você tá fora, se o cara tá fora, alguém tem que estar com a criança, né? A mulher não pode sair. Tem duas coisas aí. A mulher nem pode sair. Eita, que a criança tá aqui querendo fazer as Sim. necessidades fisiológicas. Leva ele lá. Ele tá com o pai. Ah, Só que ele tá aqui fazendo de difícil. Pronto, agora hum, foi. Aí sim, é aquela coisa, nem ela pode sair, né? Porque digamos que ele poderia sentir ciúme porque a mulher saiu, né? Não sabe com quem sai. Apesar da mulher ser muito mais clara que o homem, né? Na hora de dizer com quem vai sair, mas assim, não pode sair, né? Mas, a mulher casada não tem que estar saindo sozinha, né? Se diz na sociedade, né? né? E aí não pode Hum, sair. E aí ainda tem outro fator que é, e quem vai ficar com a criança, né? A própria mulher, ela sofre isso na sociedade através de perguntas e questionamentos de outras mulheres, né? Eu sei, sim. deixar o seu filho com quem? Uhum. Né? Por que não com o Cadê a mãe pai? desse menino, né? Oi? Cadê a mãe desse menino, né? E o pai, né? Cadê o pai? Uhum. Inclusive, na descrição da live, eu falo justamente isso, né? As pessoas perguntam pela mãe, mas não procuram o pai. Uhum. Tem um episódio que aconteceu comigo e com Clarice. Era um domingo, eu deixei Juliana no plantão da TV e fui almoçar com Clarice no restaurante, eu e ela só. Ela tinha uns 3 anos, eu acho, de 2 para 3 anos, e viu o parquinho, não quis almoçar e ficou lá e deu um maior trabalho, porque também, não sei se era sono, mas tinha alguma demanda dela que ela começou a chorar, a querer sair do restaurante para ir para casa, e ela ia em direção à rua, e eu ficava sozinho, com o meu prato lá, o prato dela montado, mas rodando no bar atrás dela, para tentar convencer ela de parar de chorar. Mostrava um caranguejo, mostrava um parquinho, mostrava para tentar conduzir até o almoço. E eu percebia o olhar das pessoas e os cochichos que era tipo de pena, sabe? De dó, porque eu estava sozinho. E eu sei que quando é uma mãe que está, a mãe que está deixando, por que esse menino está fazendo barulho aqui? Por que essa mãe não toma conta desse menino? Sabe? Eu Exatamente. já percebi isso. Exatamente. Nessas horas deve ser muito interessante ouvir um homem defender a mãe, né? A mulher, no Uhum. caso. Né? Os homens, eu acho que eles têm um papel muito importante. Uma pessoa que, deixa eu ver aqui, pai de dois. Ele bota assim: eu e minha esposa sempre tivemos nossos tempos com nossos amigos. Saída a sós, acho que ele quis dizer, saída sós com nossos amigos. Temos muita confiança um com o outro. Eu acredito que o casal precisa ter seu espaço individual também. Isso. E ele tinha falado outra coisa aqui. E Sim, concordo com sim. ele. Não concordamos, né? Eu acho que os homens têm Uhum. uma visão muito diferente de felicidade da mulher. E isso generalizando. Existem muitos homens que têm se levantado nessa geração para fazer a diferença. É isso que a gente. Total.
E é isso que, assim, os homens, eles têm que aproveitar esse momento, né? E aproveitar do papel que eles têm mesmo, assim, de, eu sou homem, né? Eu deveria ser o machão na sociedade, entre aspas, mas eu vou defender aqui que eu tenho que ter minhas responsabilidades também, né? Em casa, eu tenho que também Uhum. defender que, né, que a gente tem papéis complementares e igualitários, e a gente tem funções. Tipo, o homem tem que defender isso também, né? Ele tem que dar um Sim, exemplo, de certa forma, porque isso ele até tem que com liderar, outros né? homens, né? A sociedade coloca o homem como a liderança da casa. Ó, você agora é o homem da casa. Só que, na prática, a liderança toda é exercida pela mulher. Porque é ela quem toma as decisões, é ela quem pensa na comida que vai fazer, é ela que pensa na hora que vai comer, é ela que pensa nessas coisas que são da liderança, né? E entre outras coisas, mas a liderança de fato, apesar da sociedade dizer que é do homem, na verdade não é. Uhum. Falta os homens, inclusive eu, é uma dor que eu escuto muito aqui de Juliana, de exercer mais essa liderança, de tomar essas decisões, de influenciar essas decisões também, de se preocupar mais com isso. Oh, e foi magnífico isso que você fez agora, porque você, de certa forma, você assumiu em público que você tem uma fragilidade e que você está procurando resolver, né? E isso é massa, porque assim, a gente só consegue resolver quando a gente observa que a gente tem algum tipo de coisa a melhorar. E todos nós temos, né? Sim, sim. Todo dia eu penso assim, rapaz, eu não sei se eu estou sendo a melhor mãe que eu poderia ser, né? E essa Uhum. cobrança, eu não sei se os pais se cobram tanto. E aí, assim, mas é massa ver esse teu olhar, porque de certa forma é um sinal de que alguma coisa está se desenvolvendo, né? Que está melhorando. Então, assim, cara, se todos os pais fossem assim, com certeza a gente tinha famílias mais bem estruturadas, inclusive, né? Não estou falando financeiramente, Uhum. mas de Sim, sim. sabe, equilíbrio mesmo. Equilíbrio, sabe? Uhum. Ativo, de segurança, né? Que é o que importa, na Uhum. verdade. Na verdade. Isso que você falou, exatamente, isso que você falou aí da cobrança, se tem pais que se cobram, para nós pais existe uma armadilha muito fácil da gente cair. Ah, Porque é o seguinte, qualquer coisa que a gente faça, a gente é elogiado. Olha que paizão, né? Então é muito fácil a gente cair na armadilha de achar que a gente está sendo de fato um paizão, pelo mínimo que a gente fez. Por ter feito simplesmente uma obrigação. sim. Por levar na escola, por participar de uma reunião da escola, a gente é um paizão, sabe? E quando de fato, se a gente acredita nisso, a gente acaba caindo na armadilha de achando que de fato é um paizão, de fato é o melhor pai que poderia ser, quando na verdade a gente acaba deixando de olhar ao redor o que de fato a gente poderia fazer de fato. Uhum. Nossa, muito, 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 muito bom tu tocares nesse assunto, porque é muito real isso, né? É muito real, porque as Aham, mulheres, inclusive, elas soltam essa, né? As mulheres, as instituições, né? As instituições olham assim uhum, também, né? Se um pai leva um filho sozinho para qualquer lugar, né? Não basta ser nem somente para a sim. escola, mas para qualquer lugar. Se você viu primeiro, se você encontrar um pai, talvez, sozinho com a criança, talvez você pense assim, tá separado da mulher. É, Tá fazendo nada porque tá. exatamente. Exatamente. Já rola logo um pensamento assim, né? E aí, olha que paizão, ele levou ela para a escola. Olha que paizão, ele levou ela para o parque. É obrigação, sabe? É o mínimo que a gente pode fazer. Não é isso que faz a gente ser um paizão. O que faz a gente ser um paizão é no dia a dia. Eu costumo fazer uma analogia com o super-herói. Uhum. Todo pai, ele tem esse mito, né, de querer ser um herói, né? Tem o comércio faz isso, né, de o pai herói e tal. E aí, às vezes, a gente fica nessa noia de fazer uma coisa grandiosa para ser o herói daquela criança, né? De dar aquele presente caríssimo, grande, ou proporcionar uma viagem caríssima. Quanto, na verdade, esse heroísmo, será que eu posso, será, não sei se posso falar assim, mas essa coisa de herói a gente vai construindo no dia a dia. A gente vai construindo quando a gente sai mais cedo do trabalho,
para ver a aula do balé, para ver o treino do futebol, sabe? Para ver uma atividade, quando a gente para um momento para dar uma escuta ativa, sabe? Para conversar com aquela criança, participar, se inserir naquela brincadeira daquela criança. É aí que a gente vai construir isso. Não é a gente se preocupando, se matando de trabalhar. Ah, eu vou trabalhar muito, fazer muita hora extra porque eu vou levar ela para Disney no ano que vem. Tipo, ela vai curtir muito a Disney, mas ela não vai ter a referência que ela teria de pai se o pai tiver todo dia com ela, construído aquilo no dia a dia. Que você pergunta, principalmente para crianças, eu não sei se principalmente para crianças menores ou maiores. Tem uma gente aqui que pode falar, tem psicóloga aqui online, Cássia Rego está online, a gente fez uma live juntas, terça-feira, e eu ia falar com base em minha experiência, né? Que é uma criança pequena, né? Qual é a experiência? Pergunte à criança o que ela mais quer, né? O que ela mais quer fazer, ou com quem ela quer ficar, né? Aqui, né? A todo instante, meu filho tá querendo, ele quer ficar comigo, ou com o pai, mas ele quer ficar junto, ele quer brincar, mas quer brincar junto, ele quer fazer uma coisa, mas ele quer, sabe? É a experiência, é a vivência. Então, assim, ok, pode ser Disney, pode ser a casa da avó, pode ser o parquinho do bairro, pode ser qualquer lugar. A criança não é o ter, né? A criança tem muito do sentir, do viver, de compartilhar. Então, isso de, não, eu tô trabalhando muito porque eu tenho que levar meu filho para Disney, não faz sentido, né, na verdade. Não faz sentido. A gente fica na ótica da economia de mercado e que a gente tem que ter o dinheiro e a gente, para ter esse dinheiro, para ter esse bem, a gente acaba sendo refém disso, né? Refém do próprio produto. E quando a gente inverte isso para a economia humana, a gente passa a investir na relação humana. E aí isso é com o filho, é com a companheira, é com um amigo, isso é que a gente constrói isso. Exatamente, é isso que vai te sustentar. É isso que vai te ajudar na saúde mental, sabe? Vai ajudar a gente na saúde mental. Ter alguém com quem contar, poder se abrir para contar com essa ajuda. E aí isso só vai ter se você construir, né? Voltando a falar do homem, da construção do homem, que não pode pedir ajuda, é difícil de construir essa relação quando ele não pede ajuda. Então, ele, em alguns momentos, vai se ter uma dificuldade e ele não sabe para onde correr. E isso explica o maior número de suicídio entre homens do que entre mulheres. Porque ele acha que é o fim da linha, ele acha que ninguém pode ajudar ele, ele acha que não precisa, que não pode pedir ajuda a ninguém. Já aconteceu, né? O pai acha que é o fim da linha e leva ele, a mulher e os filhos, né? Sim. Gente, para ele é o fracasso da vida, ele fracassou quando ele teve que pedir ajuda, sabe? Ajuda de qualquer tipo, ajuda financeira, ajuda de conselho, ajuda terapêutica. Pois é. Ele acha que faliu, e aí ele tem que... né? É aquela coisa, deixa o povo ficar em paz e procura ficar em paz, né? Em vez de se desesperar, desistir, fazer besteira, né? Tem que procurar ajuda, né? E assim... E para isso você precisa construir essa relação. Até para, tipo, eu preciso de ajuda, mas eu vou procurar quem? Tá, muitas vezes o cara, realmente precisa de ajuda, eu vou pedir ajuda. Mas eu não construí uma relação real, assim, não investi numa economia humana com alguém, nem com a mulher, por exemplo. Até porque, se ele tem a visão de que ele domina, como é que ele vai pedir ajuda para alguém que é dominada por ele, sabe, na visão dele? Em muitos casos, é questão até física mesmo. Mas, para ele é impossível, é inconcebível pedir ajuda, principalmente para a companheira. Então não se constrói, não se investe nessa relação. Aí a gente fica refém, sempre pensando em ter a felicidade através de bens, ou até de experiências, como uma viagem, mas a gente acaba não construindo essa relação com a companheira, com os filhos, com amigos. O que é que tu diria? Eu vou até olhar aqui, a gente deve estar perto de encerrar a live pelo horário. Né? Deixa eu te dar uma dica, clica aí no nome ao vivo, que ele diz o tempo de que começou. Eu descobri isso essa semana. Então falta meio minuto. Acabou, se vá-se embora.
Gente, muito grata pela participação aqui. Me agradeço muito a Geraldo. Geraldo, pode se despedir. Gente, amanhã a gente tem mais live aqui às 8 horas, tá? Voltem aqui. Geraldo, é contigo. Que massa. Gente, muito obrigado por esse espaço. Muito obrigado.